Eu achei que seria apenas mais uma tarefa simples daquele dia. A manhã tinha começado como qualquer outra. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando a mesa onde eu tomava meu café enquanto organizava mentalmente tudo o que ainda precisava fazer. Era um daqueles dias corridos, mas tranquilos, em que cada pessoa da casa parecia estar focada nos próprios compromissos. Meu enteado, Lucas, estava especialmente agitado. Ele tinha um evento importante na escola naquela tarde e, desde que acordou, parecia preocupado com cada detalhe. Eu observava aquilo de longe, sorrindo discretamente. Era impossível não lembrar de como eu também ficava nervosa antes de apresentações e ocasiões especiais quando tinha a idade dele. Foi então que ele apareceu na porta da cozinha segurando um cinto nas mãos. Você pode me ajudar com isso? Levantei os olhos e percebi que a fivela parecia solta. Nada muito sério, pelo menos à primeira vista. Claro. Deixa eu dar uma olhada. Lucas se aproximou e colocou o cinto sobre a mesa. Enquanto examinava a peça, percebi o quanto ele havia crescido nos últimos meses. As roupas que serviam perfeitamente há pouco tempo agora pareciam pequenas ou desgastadas pelo uso constante. Preciso usar essa calça hoje, disse ele, preocupado. É a única que combina com a camisa do evento. Sorri para tranquilizá-lo. Não se preocupe. Tenho certeza de que vamos resolver isso. Ele assentiu, mas ainda parecia nervoso. E não era apenas por causa do cinto. Havia algo em seu olhar que revelava a pressão que sentia para que tudo desse certo naquele dia. Naquele momento, eu não fazia ideia de que aquele simples pedido de ajuda acabaria se transformando em uma lembrança que nenhum de nós esqueceria tão cedo. Depois de examinar o cinto por alguns minutos, achei que o problema seria fácil de resolver. A fivela estava um pouco solta, mas nada que alguns ajustes não pudessem consertar. Lucas permaneceu ao meu lado, observando cada movimento com uma ansiedade que parecia aumentar a cada segundo. Tem certeza de que vai funcionar? Perguntou ele. Acho que sim, respondi, tentando transmitir confiança. Só preciso encaixar esta peça novamente. Ele respirou fundo e cruzou os braços, esperando pelo melhor. Afinal, o evento da escola começaria em poucas horas, e aquele cinto era praticamente a última preocupação que ele precisava ter naquele momento. Depois de alguns minutos, entreguei o acessório de volta para ele. Experimente. Lucas pegou o cinto e o colocou rapidamente. Por um instante, tudo pareceu resolvido. Eu até senti uma pequena satisfação por ter conseguido ajudá-lo. Mas então aconteceu. Assim que ele apertou a fivela para ajustar melhor a cintura, ouviu-se um pequeno estalo. O som foi discreto, mas suficiente para que ambos congelássemos. A peça que eu havia ajustado se soltou completamente. Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, o cinto perdeu a sustentação e a calça deslizou alguns centímetros para baixo. Lucas segurou a roupa imediatamente, mas o dano já estava feito. O silêncio que veio depois pareceu durar uma eternidade. Seu rosto ficou vermelho quase instantaneamente. Ele arregalou os olhos, sem acreditar no que acabará de acontecer. Eu também fiquei sem palavras por alguns segundos, surpresa com a rapidez com que tudo deu errado. Eu sinto muito, falei finalmente. Mas Lucas já havia desviado o olhar. Para um adulto, aquilo poderia parecer apenas um pequeno acidente. Para um adolescente prestes a enfrentar um evento importante na escola, porém, parecia uma catástrofe completa. E pela expressão dele, eu percebi que a vergonha havia atingido muito mais fundo do que eu imaginava. Lucas recolheu o cinto quebrado do chão sem dizer uma única palavra. Seus movimentos eram rápidos, quase automáticos, como se quisesse apagar aquele momento da memória o mais depressa possível. Lucas. Mas ele já estava caminhando em direção ao corredor. Eu vou para o meu quarto. A porta se fechou alguns segundos depois. Não foi uma batida forte. Foi pior. Foi um fechamento silencioso, carregado de vergonha e frustração. Fiquei parada na cozinha por alguns instantes, olhando para o cinto quebrado que ainda segurava em minhas mãos.
Eu sabia que aquilo tinha sido apenas um acidente, mas também sabia que, para alguém da idade dele, acidentes podem ganhar proporções enormes. Principalmente quando acontecem nos momentos em que mais queremos que tudo saia perfeito. Tentei continuar minhas tarefas, mas minha mente permanecia presa naquela expressão que vi em seu rosto. Aquele olhar não era apenas de constrangimento. Havia algo mais profundo ali. Algumas horas se passaram. Quando fui chamá-lo para almoçar, bati levemente na porta. Lucas? Nenhuma resposta. O almoço está pronto. Não estou com fome. Sua voz veio abafada do outro lado. Você precisa comer alguma coisa. Depois. Eu conhecia aquele tom. Não era raiva. Era vergonha. Voltei para a cozinha sentindo um aperto no peito. Às vezes, uma pequena vergonha parece o fim do mundo quando somos jovens. Quando somos adultos, aprendemos que situações embaraçosas passam rápido. Rimos delas depois de algum tempo. Seguimos em frente. Mas na adolescência tudo parece maior. Um comentário maldoso pode ficar na memória por anos. Um erro simples pode parecer impossível de esquecer. Uma situação constrangedora pode ocupar todos os pensamentos durante dias. Enquanto preparava o almoço, comecei a lembrar de momentos da minha própria juventude. Lembrei de uma apresentação escolar em que esqueci completamente o que precisava dizer. Lembrei das risadas de alguns colegas. Lembrei da vontade de desaparecer naquele instante. Na época, eu também tinha certeza de que nunca superaria aquilo. E, no entanto, aqui estava eu anos depois, recordando tudo apenas como uma memória distante. Talvez Lucas precisasse de tempo para perceber a mesma coisa. No meio da tarde, passei novamente pelo corredor e notei que a porta continuava fechada. O evento da escola estava cada vez mais próximo. Mesmo assim, ele não demonstrava qualquer intenção de sair do quarto. Foi nesse momento que percebi que o problema já não era mais o cinto quebrado. A verdadeira batalha estava acontecendo dentro dele. E eu precisava encontrar uma maneira de ajudá-lo a enfrentar aquela vergonha antes que ela se transformasse em algo ainda maior. Enquanto a tarde avançava lentamente, eu continuava pensando em Lucas sozinho dentro do quarto. A casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente, naquele horário, eu ouviria música tocando baixinho, o som de vídeos no celular ou até mesmo suas conversas com amigos. Mas naquele dia, tudo parecia diferente. Sentei-me na sala com uma xícara de café já quase fria nas mãos e deixei meus pensamentos viajarem para muito longe. Talvez porque eu estivesse tentando encontrar uma forma de ajudá-lo. Talvez porque, no fundo, eu entendesse mais do que imaginava o que ele estava sentindo. De repente, uma lembrança antiga surgiu com clareza. Eu tinha quase a mesma idade que Lucas. Era o dia de uma apresentação importante na escola. Durante semanas, eu havia me preparado. Decorei cada palavra, pratiquei diante do espelho e imaginei dezenas de vezes como tudo aconteceria. Mas quando chegou a minha vez de subir ao palco, algo deu errado. Olhei para a plateia e senti meu coração disparar. As palavras simplesmente desapareceram da minha mente. Fiquei parada, em silêncio. Lembro até hoje da sensação de calor subindo pelo rosto. Lembro das pessoas me observando. Lembro da vontade desesperada de correr dali. Naquele momento, eu estava convencida de que jamais conseguiria encarar meus colegas novamente. Durante dias, evitei conversar com qualquer pessoa. Tinha certeza de que todos estavam comentando meu fracasso. Hoje, olhando para trás, percebo que a maioria das pessoas provavelmente esqueceu aquele episódio rapidamente. Mas eu não. Porque a vergonha tem uma maneira curiosa de aumentar dentro da nossa própria. Depois de passar boa parte da tarde refletindo, percebi que esperar não resolveria tudo. Algumas vergonhas desaparecem sozinhas com o tempo. Outras precisam de uma mão estendida, de alguém disposto a ouvir sem julgar. Caminhei até o corredor e parei novamente diante da porta do quarto de Lucas. Desta vez, não fui embora após a primeira tentativa. Lucas? Silêncio. Posso entrar?
Alguns segundos se passaram. Tanto faz. A resposta veio baixa, quase um sussurro. Abri a porta devagar. O quarto estava na penumbra. Lucas estava sentado na cama, olhando para o chão. O celular permanecia desligado ao seu lado, algo incomum para alguém da idade dele. Sentei-me na cadeira próxima à escrivaninha. Por alguns instantes, nenhum de nós falou. Às vezes, as conversas mais importantes começam exatamente assim. Sem pressa. Sem discursos prontos. Sem cobranças. Você está muito bravo comigo? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não. Então o que está acontecendo? Lucas demorou a responder. Foi ridículo. O quê? Tudo. Ele suspirou profundamente. Eu já estava nervoso por causa do evento. Aí acontece aquilo. Parece que eu não consigo fazer nada direito. Aquela frase chamou minha atenção imediatamente. Porque eu sabia que ele não estava falando apenas do cinto. Você realmente acredita nisso? Ele deu de ombros. Às vezes. Observei seu rosto por alguns segundos. Era impressionante como a insegurança conseguia transformar pequenos acontecimentos em enormes julgamentos sobre nós mesmos. Posso te contar uma coisa? Lucas assentiu. Então comecei a falar sobre a apresentação da escola que havia marcado minha adolescência. Contei como esqueci minhas falas diante de todos. Contei sobre a vergonha que senti. Contei sobre os dias em que achei que nunca conseguiria superar aquele momento. Pela primeira vez desde o acidente, vi Lucas erguer os olhos. Sério? Muito sério. E o que aconteceu depois? Sorri. Nada. Ele pareceu confuso. Como assim? A vida continuou. Lucas ficou em silêncio. Na época, parecia o pior dia da minha vida. Hoje é apenas uma lembrança. Uma história que eu conto sem nem sentir vergonha. Ele refletiu sobre aquilo. Não parece tão simples quando acontece com a gente. Eu sei. Respirei fundo antes de continuar. Mas existe uma coisa que aprendi com o tempo. Lucas me observou atentamente. Ninguém passa pela vida sem momentos constrangedores. As palavras ficaram pairando no ar. Ninguém? Ninguém. Sorri. Nem os alunos mais populares da escola. Nem os professores. Nem seus pais. Nem as pessoas que parecem ter tudo sob controle. Pela primeira vez, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Pequeno. Quase imperceptível. Mas estava ali. Então você acha que estou exagerando? Não. Balancei a cabeça. Acho que você está sentindo exatamente o que qualquer pessoa sentiria. Ele abaixou o olhar novamente. Mas dessa vez não parecia derrotado. Parecia pensativo. Crescer é estranho às vezes, não é? A pergunta saiu acompanhada de uma pequena risada. Muito estranho. Nós dois rimos. E naquele instante percebi algo importante. Eu não tinha entrado naquele quarto para consertar um problema. Eu tinha entrado para lembrá-lo de que ele não precisava enfrentar suas inseguranças sozinho. E talvez fosse exatamente disso que ele precisava para encontrar coragem de seguir em frente. Depois da nossa conversa, algo pareceu mudar dentro de Lucas. Não foi uma transformação repentina, como acontece nos filmes. As inseguranças não desapareceram de uma hora para outra, e a vergonha daquele momento constrangedor ainda estava presente. Mas já não parecia tão pesada quanto antes. Quando saí do quarto, senti que uma pequena barreira havia sido derrubada. Pouco depois, ouvi a porta se abrir. Lucas apareceu na cozinha com uma expressão mais leve. Acho que estou com fome agora. Sorri imediatamente. Ainda bem. Eu estava começando a achar que teria que levar o jantar para o seu quarto. Ele deu uma risada discreta. Aquilo pode parecer um detalhe insignificante, mas para mim significava muito.
Era o primeiro sinal de que ele estava começando a deixar aquele episódio para trás. Durante a refeição, a conversa voltou aos poucos ao normal. Falamos sobre a escola, sobre alguns colegas dele e até sobre um professor que tinha o hábito de contar piadas estranhas durante as aulas. O clima já não era o mesmo de algumas horas antes. E aquilo me deu esperança. Na manhã seguinte, acordei determinada a resolver definitivamente o problema do cinto. Antes mesmo do café da manhã, fui até uma loja próxima e encontrei uma opção muito parecida com a antiga. Era simples, resistente e combinava perfeitamente com a roupa que Lucas pretendia usar. Quando voltei para casa, entreguei a embalagem para ele. O que é isso? Abra. Ele retirou o cinto da caixa e ficou olhando por alguns segundos. Você comprou outro? Claro. Não precisava. Talvez não. Mas eu quis. Pela primeira vez naquele dia, ele voltou a sorrir. E aquele sorriso valeu cada minuto de preocupação que eu havia sentido. Enquanto se preparava para o evento, percebi que sua postura também parecia diferente. Ainda existia nervosismo, mas já não era aquele medo esmagador que o havia mantido trancado no quarto. Era apenas a ansiedade natural de alguém prestes a enfrentar um momento importante. Quando terminou de se arrumar, apareceu na sala usando a camisa cuidadosamente passada e o novo cinto. E então? Ele abriu os braços como se estivesse esperando uma avaliação. Sorri. Acho que está pronto. Mesmo? Mesmo. Lucas respirou fundo. Por alguns segundos, ficou olhando para o próprio reflexo na janela. Talvez estivesse se lembrando de tudo o que havia acontecido no dia anterior. Talvez estivesse escolhendo não deixar aquilo definir quem ele era. Antes de sair, pegou a mochila e caminhou até a porta. Então parou. Obrigado. Agradecimentos costumam ser palavras simples. Mas algumas vezes carregam muito mais significado do que aparentam. Aquele obrigado não era apenas pelo cinto novo. Era pela conversa. Pela compreensão. Pela paciência. Pelo apoio que ele encontrou quando mais precisava. Eu me aproximei e toquei levemente seu ombro. Vai dar tudo certo. Lucas assentiu. Dessa vez, seu sorriso parecia genuíno. Quando a porta se fechou atrás dele, fiquei observando pela janela enquanto caminhava em direção ao carro que o levaria para a escola. Havia confiança em seus passos. Não a confiança de alguém que acredita ser perfeito. Mas a de alguém que finalmente entende que não precisa ser. E, naquele momento, senti que ele estava pronto para enfrentar muito mais do que apenas um evento escolar. Estava aprendendo uma das lições mais importantes da vida: a coragem não nasce quando deixamos de sentir medo ou vergonha. Ela nasce quando decidimos seguir em frente apesar deles. Naquela noite, depois que Lucas voltou para casa, percebi algo que me fez sorrir antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Ele parecia leve. Não porque o evento tivesse sido perfeito. Não porque tudo tivesse acontecido exatamente como ele planejou. Mas porque ele já não carregava o peso daquela vergonha que, apenas um dia antes, parecia tão impossível de superar. Enquanto jantávamos, ele contou algumas histórias sobre o evento. Falou dos amigos, dos professores e até de pequenos imprevistos que aconteceram durante a programação. Para minha surpresa, ele até riu ao mencionar uma situação em que um colega tropeçou ao subir no palco. Na hora todo mundo ficou preocupado, contou ele. Mas depois ele mesmo começou a rir. Sorri ao ouvir aquilo. Talvez sem perceber, Lucas estivesse começando a entender exatamente o que eu havia tentado explicar. Os momentos constrangedores não definem quem somos. Eles apenas fazem parte da jornada. Mais tarde, quando a casa voltou a ficar silenciosa, sentei-me sozinha na sala e deixei meus pensamentos vagarem. Foi então que percebi algo curioso. Durante todo aquele tempo, eu havia acreditado que o problema era um cinto quebrado. Mas nunca foi. O cinto era apenas o detalhe visível. O verdadeiro desafio estava escondido por trás dele. Estava no medo de ser julgado.
Na insegurança de não parecer bom o suficiente. Na sensação de que um erro ou um acidente poderia apagar todas as outras qualidades de uma pessoa. E essa não é uma luta exclusiva dos adolescentes. Muitos adultos passam anos carregando exatamente os mesmos sentimentos. Quantas vezes deixamos de tentar algo novo por medo de errar? Quantas vezes permitimos que um único momento difícil nos faça esquecer tudo o que já conquistamos? Quantas vezes somos muito mais duros conosco do que jamais seríamos com qualquer outra pessoa? Enquanto refletia sobre isso, lembrei-me novamente da expressão de Lucas quando a fivela se soltou. Naquele instante, ele acreditou que aquele pequeno acidente era uma tragédia. Mas, apenas um dia depois, a vida já havia seguido em frente. O evento aconteceu. Os amigos continuaram sendo seus amigos. O mundo não parou de girar. E ele continuava sendo exatamente a mesma pessoa de antes. Talvez seja essa uma das lições mais importantes que aprendemos ao crescer. A vergonha passa. Os erros passam. Os momentos embaraçosos passam. Mas a confiança que construímos ao superá-los permanece. Antes de ir dormir, passei pelo corredor e vi a luz do quarto de Lucas ainda acesa. A porta estava entreaberta. Ele estava sentado à escrivaninha, terminando alguma atividade da escola. Por um instante, fiquei observando aquela cena simples. E senti uma gratidão silenciosa. Porque percebi que crescer não significa proteger alguém de todos os momentos difíceis. Isso seria impossível. Crescer significa estar presente quando esses momentos acontecem. Significa oferecer apoio quando a confiança desaparece. Significa lembrar alguém do próprio valor quando ele mesmo não consegue enxergá-lo. Naquele dia, eu não consertei apenas um cinto.